Vamos falar agora sobre questão de armas de fogo, hein? Liberou geral, hein? O novo decreto do presidente da República facilita ainda mais a compra de arma de fogo e agora autoriza civis a andar armados na rua. Essa é a segunda medida e um passo largo na direção também para legalizar o porte de armas no Brasil. Quem traz os detalhes é o repórter Almir Costa. Que, por exemplo, o decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro, abre caminho para que colecionadores, atiradores esportivos e caçadores possam transportar armas. Na prática, garante a posse legal de armas a qualquer pessoa que for filiada a um clube de tiro. Desde que assumiu a presidência, esse é o segundo decreto que o presidente assina para facilitar a posse de armas de fogo em casa ou no local de trabalho. O decreto assinado ontem traz as seguintes mudanças. O documento cria permissão para o proprietário rural usar arma de fogo em toda a propriedade. Praças das Forças Armadas com 10 anos de serviço passam a ter direito ao porte de arma. A pessoa que se enquadra nas regras do decreto poderá comprar até 1.000 cartuchos por ano. 5.000 munições anuais por arma de uso permitido e 1.000 para arma de uso restrito. O porte, que é o direito de transportar a arma, passa a ser vinculado à pessoa e não mais à arma. A transferência da propriedade de arma foi simplificada. O prazo de validade do certificado de registro passa para 10 anos. O decreto ainda estende a comprovação de efetiva necessidade para os seguintes profissionais que poderão andar armados: instrutor de tiro ou armeiro, agentes penitenciários ou do sistema socioeducativo que trabalham com menores infratores, aos policiais legislativos, a políticos de todas as esferas no exercício do mandato, a advogados, oficiais de justiça, conselheiros tutelares, agentes de trânsito e a profissionais de imprensa que atuem na cobertura policial. Esse nosso decreto não é um projeto de segurança pública, é um direito individual daquele que porventura queira ter uma arma de fogo ou buscar posse de uma arma de fogo, seja um direito dele, obviamente, respeitando e cumprindo alguns requisitos. O decreto vai permitir também, em 30 dias, a importação de armas e munições, que era negada ou restrita aqui no Brasil. As medidas receberam várias críticas de institutos que são contra o aumento do número de armas nas mãos da população. As medidas representam um passo na direção da legalização do porte de armas no Brasil, como já é uma realidade em outros países, a exemplo dos Estados Unidos, onde qualquer pessoa pode comprar uma arma legal. Mas o cidadão comum está preparado para usar uma arma de fogo? Episódios como este, ocorrido no final de semana na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, vão na direção contrária. Por causa de uma discussão de trânsito, um homem sacou de uma arma e atirou várias vezes contra o veículo da frente. As opiniões sobre o acesso cada vez maior a armas de fogo estão divididas. Não defendo não, acho que não está na hora ainda não. Nosso país não está assim com a educação para poder ter arma ainda não. Eu ainda concordo com a decisão dele, porque eu não estou, mas tem muitas pessoas preparadas que pode ter para poder manter a sua segurança dentro de casa. Você está preparado para ter uma arma e você teria? Não teria e não estou preparado para ter uma arma de fogo. Eu concordo com o presidente que realmente a população precisa andar igual os bandidos, porque os bandidos andam armados, mas a população não anda armada. E você teria uma arma, se sente preparado para isso? Nós estamos aqui com o Roberto Serra, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde. Prazer em receber também o Humberto Teófilo, delegado e deputado estadual. Uma boa tarde. Boa tarde. E o senhor é do PSL, obviamente, a favor desse decreto. Por quê? Com certeza. Hoje é o próprio você vê, né? O próprio cidadão falou. O que nós estamos hoje vivendo é que a maioria, que os bandidos estão armados e o cidadão de bem desarmado. Então, o decreto do presidente Bolsonaro, ele regulamenta várias situações. Lógico, qualquer cidadão pode adquirir arma de fogo de forma incondicional? Não. Tem que ter os requisitos, aptidão psicológica, dentre outros. Mas, com certeza, sou favorável ao decreto, porque o cidadão treinado, que atende os requisitos do decreto, pode sim andar armado. Tá certo, o doutor Roberto Serra está aqui em nome da OAB também. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. O senhor é contra ou a favor?
Bom, antes eu preciso explicar um detalhe. Eu estou em nome da OAB, mas eu falo em nome pessoal. E digo isso porque nós temos uma comissão lá na OAB, uma comissão especial criada para analisar a possibilidade do advogado portar isso a gente vê arma depois, de fogo. então, né? Vê depois. Mas então, doutor Roberto eu tenho um posicionamento pessoal sobre o assunto que vai de encontro ao querido deputado, sob o ponto de vista da, digamos assim, flexibilização da posse e do porte de arma de fogo. São situações diferentes. Enquanto a posse é você manter a arma em casa ou no estabelecimento comercial, o porte é você andar com a arma, né? É você transitar com aquele instrumento poderosíssimo que é uma arma de fogo. Esse decreto, lavrado pelo presidente da República, ele acaba por flexibilizar, vai além, ele legisla, com todo respeito de quem pensa o contrário, né? Ao estabelecer, por exemplo, que independe de demonstração de efetiva necessidade, agentes públicos que exerçam advocacia, jornalistas e outras profissões como motorista de carga, por exemplo. Agora, tudo isso não abre caminho também para que o poder público se isente, não conseguiu garantir a segurança ao cidadão, então que ele ande armado? Sociologicamente falando, esse é o principal fundamento que me esteia a entender pela não flexibilização e pela não liberação do uso da arma de fogo. É evidente que quanto mais arma de fogo houver na sociedade, aumenta a quantidade de crimes. Isto a imprensa noticia todos os dias, né? Delegado Humberto Teófilo, eu quero a opinião do senhor. Se tem como o pessoal colocar aquela imagem que a gente mostrou agora há pouco daquele cidadão sacando a arma e atirando. Não pode acontecer isso aí não, deputado? O seguinte, o Porque decreto... isso é um absurdo. Ele não estava pressionado, coisa nenhuma. Desceu do carro e atirou. É um absurdo. O decreto, também de forma lá de bem clara, é bom que o doutor até bem exemplificou, a questão da diferença entre o posse e porte de arma. Posse, a pessoa pode ter uma arma de fogo em seu estabelecimento, né, comercial ou na sua residência. E o porte, a pessoa pode, né, estar portando livremente a arma de fogo. O decreto também, de forma bem clara, fala que a pessoa não pode portar arma de fogo em estado de embriaguez e também não pode portar de forma ostensiva. Então, a polícia militar, a polícia civil, né, com certeza, a segurança pública vai estar aí abordando as pessoas. Não dá conta não, deputado. Não dá conta de controlar o bandido. Não vai dar conta, mas o bandido, quando ele for cometer um crime, ele vai pensar muitas vezes para entrar numa casa, para entrar numa fazenda, ele vai pensar 2, 3 vezes, porque sabe-se que, né, o cidadão está ali armado. Agora, o bêbado armado é óbvio que ele vai atirar, aí já é tarde. Infelizmente, é riscos, dirigir bêbado também provoca acidentes, causa mortes. E mesma coisa de que andar armado, porque hoje andar armado a pessoa tem que ter consciência. Quem saca uma arma de fogo, saca para atirar, tá? Não saca para brincar. Pois é, eu tenho aqui, ó, caçador. Foi liberado o porte para caçador? Sim, há esses estabelecimentos de caçadores, atiradores. Se você libera para caçador é para matar animal, ué. Isso não, mas aí nós vamos ter que analisar a questão da proporcionalidade, né? Aí nós estamos de um lado a questão qual o bem jurídico que vai ser tutelado. Aí nós vamos entrar a questão do meio ambiente, da questão dos animais, isso daí, né, tem que ser analisado. Só que a questão da caça, né, aí com certeza nas questões já previstas e legalmente autorizadas, né, que é diferentemente. Agora se o cara chegar também portando arma de fogo e sair matando os animais, vai cometer um crime ambiental. Então isso daí é de caso a caso, tem que ser analisado. E como é que a OAB vai entrar nessas análises, nessas discussões? Agora, no mês de junho, nós estaremos realizando uma audiência pública para falar sobre o porte de armas dos advogados. Evidentemente que esses decretos irão vir à baila nessa discussão. Então, nós estamos acompanhando, né? A Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, pelo menos a comissão que eu presido, já tem um posicionamento, digamos assim, firmado, contrário a essas medidas armamentistas que vêm sendo desenvolvidas pelo governo. Mas é um posicionamento isolado de uma comissão, não é o posicionamento oficial da OAB. Os últimos 3 presidentes do Conselho Federal da OAB, que é o órgão máximo da instituição, já sinalizaram no sentido contrário também a essa política desarmamentista, ou armamentista, digamos assim, que vem sendo aplicado desde governos pretéritos, não só agora do governo Bolsonaro, não. Então, a tendência da instituição se posicionar é no sentido contrário a essa política que vem sendo desenvolvida. O Gerson, ele mora no Garavel, ele diz que apoia, olha só, ele apoia o porte de arma para o professor para se defender de alunos. E aí?
Eu também sou professor e confesso que durante as minhas aulas, vez ou outra, um policial militar ou até mesmo um policial civil é também um aluno, né? E todas as vezes que eu percebo que eu confesso que a arma de fogo me incomoda. A arma de fogo, ela intimida, ela tem uma intimidação natural. E eu peço para ele deixar a arma de fogo em outro lugar e não hastear o lençol. Então, se eu tenho essa postura, automaticamente eu entendo que um professor ele não pode lecionar armado, né? Então, essa possibilidade é completamente repelida pela Comissão de Direitos Humanos. A discussão é longa e os senhores estão convidados a voltar para a gente falar mais sobre esse assunto. Roberto Serra e Humberto Teófilo, uma boa tarde, obrigada. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.